Nós vamos andar sobre as águas hoje, amém? Hoje é dia de assentarmos à mesa do Pai. Hoje é dia da gente compartilhar do pão e do suco que representa o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero, sem demora, já compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 22, 54. Coloca um pouquinho de agudo, está muito grave, ganho aí. Grave, né? Coloca grave, tira um pouco do agudo. Lucas 22, 54. Amém? Amados, a gente observa algumas coisas que nós temos vivenciado nesses últimos dias e nas últimas gerações, como mudou muito a forma de pensarmos sobre Jesus, como se mudou muito a forma de pensarmos sobre o Evangelho. Eu não quero hoje falar algo, construir alguma coisa nesse sentido de pensamento, mas o tema de hoje, eu queria vincular isso, será que estamos seguindo Jesus de longe? Amém? Todos acharam a sua Bíblia, esse texto, né? Lucas 22, versículo 54, acharam? Parece que de manhã eu não funciono bem, meu irmão, né? Rapaz, parece que confunde as palavras. Amém? Tenha paciência comigo aí. Lucas 22, verso 54 diz assim: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, em algumas traduções vai estar longe, seguia de longe. Amém? Esse texto, deixa a sua Bíblia aberta, né, que nós temos aí como base do nosso tema hoje, fala exatamente do seu discípulo de Jesus Cristo, chamado Pedro. Como a gente percebe, Pedro, esse momento a qual esse versículo em Lucas está dizendo, foi quando Jesus ele é preso, é levado até o sumo sacerdote Caifás para ali ser julgado, né? Já houve a traição por parte de Judas, e Pedro ficou ali observando, e logo na sequência vocês vão observar que Pedro, ele acaba ali cumprindo algo que Jesus falou lá atrás, que Pedro o negaria por 3 vezes, né? E essa é uma mensagem que muitos conhecem. Então Pedro, quando nós olhamos para a vida desse apóstolo, desse discípulo de Jesus, a gente sabe que ele chamava Simão, que ele era filho de Jonas, que ele era um pescador galileu, porque nasceu naquela região da Galileia. Então, por nascer na região da Galileia, junto ao mar da Galileia, ele tinha como sua profissão, ele era um pescador, né? Ele tinha na sua personalidade um homem muito rude, ele era cara sanguíneo, ele era um cara meio estupidão, tipo, quem se identifica com Pedro aqui vai saber como é que é, né? Ele era aquele cara meio grossão. Tem gente se identificando, aquele cara meio rude, estúpido, mas era um rapaz, um homem de princípios, né? E praticamente foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. E quando nós olhamos esse pequeno contexto, então a gente vê que, na verdade, quando você observa algumas atitudes de Pedro durante a caminhada com Cristo, você vai observando que ele não era um homem verdadeiramente convertido, porque você vai observar em alguns momentos que ele, por exemplo, como nós cantamos aqui, se o sol se pôr sobre as águas, fala exatamente daquela passagem de Pedro, quando eles estão no mar, pescando no mar da Galileia, eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas, e Pedro, se for o Senhor Jesus, deixa eu ir ter contigo, e Pedro vai, mas o que acontece? Pedro, por conta das ondas, ele começa a afundar, ou seja, ainda não havia uma fé e uma confiança aperfeiçoada na vida de Pedro ali naquele momento. Então você vai observar que depois, quando Jesus, um pouco antes, quando Jesus estava para ser preso, Pedro ele vai e corta a orelha do soldado Michael, ou seja, aquele homem bruto, rude, estava aí na flor da pele. E outra, Pedro andava ainda armado. Então Pedro tinha algumas questões ainda que demonstram não ainda uma conversão genuína na vida de Pedro. Estava ainda para ser construído. Então a gente vai começar a observar que Pedro ele é restaurado quando ele reconhece Jesus lá depois, praticamente nos capítulos finais, quando Jesus aparece aos seus discípulos e Jesus verdadeiramente olha nos olhos de Pedro e o chama para o seu chamado: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ali Pedro, ele é restaurado no seu chamado, ali Pedro, verdadeiramente, ele tem um encontro com Cristo. Olha só, 3 anos e meio andando com Cristo, Pedro ainda assim não era convertido, ele era
convencido de que os ensinos de Jesus, os princípios de Jesus eram importantes, e Pedro, na verdade, seguia Cristo, mas o seu coração não estava tão próximo de Jesus como a gente pode observar nas próprias Escrituras. E olha, quando Jesus é Pedro, e esse mesmo Pedro que nega Jesus, era aquele Pedro que falou que daria a vida por Jesus. Era aquele Pedro que falou, não, Jesus, tu não és digno de lavar os meus pés, não lave os meus pés, né? O orgulho, peraí, não, Jesus, eu não posso deixar que o meu mestre se coloque abaixo de mim. Então esse Pedro que quando vê ali, Jesus sendo levado até o sumo sacerdote Caifás, e naquele momento Pedro estava só ali, deixa eu só ver o que está acontecendo ali, deixa eu só ver, só observando, seguia de longe, e depois todos sabem que Pedro, depois que ele é relatado sobre isso, ele nega Jesus por 3 vezes. Ei, não é você que sentava com ele, que estava com ele? Eu não. Olha só, mentiroso ainda. Então, verdadeiramente, nesse momento da sua vida, por mais que Pedro acompanhou todos os milagres de Jesus, viu tudo isso acontecer, viu grandes coisas Jesus fazer, viu Jesus expulsar demônios, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus operar grandes milagres, mas ainda assim, Pedro o seguia de longe. E quando nós observamos um pouco para a nossa vida, na vida nossa como cristão, seguir Jesus de longe, meu irmão, é quando nós realmente perdemos a nossa comunhão, a nossa essência com Ele. Temos uma consciência de que, eu estou indo para a igreja, eu sou um dizimista fiel, se bem que eu acho que quando nós perdemos a essência de ter uma comunhão com Deus, eu tenho certeza disso. Quando nós perdemos a comunhão, nos afastamos um pouco do Senhor, eu falo no sentido de comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, a primeira coisa que nós vamos perceber é o toque no bolso, porque você não vai querer contribuir e dar aquilo que realmente pertence a Deus, porque hoje o dinheiro mexe com as questões humanas, mexe com o nosso pensamento. Então nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de contribuir, nós deixamos de cumprir o nosso chamado dentro da igreja, nós deixamos de ter comunhão com os irmãos, de ter comunhão com a igreja, do congregado, vamos falar a verdade, não é gostoso estar aqui? Estamos em poucos números, até que um número bem considerável, mas não é gostoso? Hein? Cantamos músicas tão gostosas para o Senhor, né? Essas músicas me remetem muito ao meu passado, como era lindo isso, como é bom estar com meu irmão, olhando um pouco nos olhos dele. Nós vamos sentar à mesa, meu irmão, quem gosta de sentar à mesa sozinho? Quem é daqueles que quando está trabalhando vai almoçar, não gosta de almoçar sozinho? Sempre chama algum amigo do trabalho. Quem é que gosta? Sempre assim, vou chamar alguém, não gosta de almoçar sozinho. Né? Não é verdade, Bruno? A gente sempre chama alguém. A gente gosta de estar. Aí você vai almoçar com o pessoal do seu trabalho. Por mais que alguns falem umas asneiras, algumas coisas, você às vezes tem um entendimento de Cristo. Você, não, eu vou sentar. Porque é gostoso o relacionamento. Meu amado irmão, a igreja, o cristianismo está baseado assim, no relacionamento. E quando nós começamos a seguir Jesus de longe, nós não vamos mais caminhar conforme os preceitos dele e conforme ele ensinou. Podemos ter lido a Bíblia do início ao fim várias vezes, podemos conhecer ter muito conhecimento em livros, ter ouvido muitas ministrações, ter vivido experiências poderosas como Pedro viveu, mas mesmo assim eu posso estar seguindo Jesus de longe, eu posso estar só observando. Você que está aí agora no Facebook, talvez você esteja só observando o que está acontecendo na igreja. De Pedro só estava ali olhando, o que vai acontecer com Jesus, o que vai acontecer com ele, mas verdadeiramente ele não se posicionou como um seguidor de Jesus, como alguém que vivenciou 3 anos e meio de todas as experiências sobrenaturais. E quando nós começamos a deixar Jesus um pouco mais longe de nós deixamos de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de frequentar os cultos, colocamos desculpas em tudo, nós deixamos de trabalhar para o Senhor, deixamos de evangelizar, deixamos de pregar o evangelho, deixamos de contribuir, muitas coisas. Billy Graham, num dos seus textos, ele fala que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para você. Toda vez que você olha, meu irmão, entenda, eu não estou falando aqui para aquele que não está na videira, eu vou falar um pouquinho disso daqui, não estou falando para aquele que não está na videira, como Jesus fala, não estou falando para aquele que está perdido, que está na ignorância, que está no pecado, não conhece a Cristo, eu falo para mim e para você que já conhecemos a Jesus, sabemos sobre Ele, sabemos sobre Deus, sabemos sobre o Espírito Santo, mas decidimos por circunstâncias ao nosso redor, ficar de longe, sendo observadores, contempladores, e não estando expostos à glória de Deus.
Lá, quando nós vamos para o Antigo Testamento, Moisés ia à tenda do encontro. Moisés, verdadeiramente, ele ia à tenda do encontro. Mas a palavra fala que o povo ficava temeroso, contemplando do lado de fora. Só observava a nuvem que vinha sobre aquela tenda. E ali a presença de Deus era notória na vida de Moisés naquele lugar. E talvez nós estejamos exatamente como o povo, olhando a contemplação da glória de Deus de longe, mas não estamos dentro da nuvem de glória. E há um hino, né, que fala que quem já esteve no Santo do Santo, meu irmão, outro lugar não quero estar. Se você acha que você tem um pequeno entendimento, né, como diz Luciano Subirá, uma impressão do Espírito Santo, que você está observando Jesus de longe, Jesus hoje está te chamando para você se aproximar dele. Nós cantamos aqui, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e nos rendemos. Quem contempla, meu irmão, e se rende é porque está próximo. Quem não contempla ou só contempla de longe, não consegue ter a dimensão do que é estar próximo de Jesus. Só quem tem proximidade conhece verdadeiramente a pessoa, não é verdade? Eu não sou próximo do Jairo, mas a D é próxima, a D conhece, sabe quem é o Jairo. Mas eu conheço a minha esposa, eu sei quem é ela. Da mesma forma é a nossa vida com Cristo. Quanto mais eu me achego a Ele, mais eu vou saber sobre Ele, quem é Ele e o que Ele tem para mim. Quanto mais eu fico de longe, pode ter certeza que talvez não é o barquinho, né? Tem aquela música, no meu barquinho vou estar, como é que é a música? Eu já até perdi. Jesus está comigo no barquinho, mas e aí, você está no barquinho? Então, essa verdade de Billy Graham é verdade. O diabo está preparando um barco prontinho para você, se você quiser embarcar e ficar longe de Jesus. Eu quero compartilhar rapidamente 3 consequências quando nós estamos distantes de Jesus, quando nós ficamos de longe, como Pedro, só observando lá, ó. Só observando. A primeira consequência é que nós nos tornamos mornos espiritualmente. Vamos lá para Apocalipse 3, 15 ao 16. Apocalipse 3, 15 a 16. Então, a primeira consequência, meus amados, quando nós estamos distantes de Jesus e achamos, né, aí entra muito na menção que eu ministrei no Tadel, a nossa reputação, eu sou um cantor, eu sou um pregador, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, então preciso manter a minha reputação, mas meu coração está longe, é que entra a mornidão em nosso coração e nosso espírito. E olha lá em Apocalipse 3, 15, diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amados, quando nós seguimos a Jesus, ficamos distantes de Deus, do Espírito Santo, a tendência é que haja um esfriamento, nós começamos a deixar de lado as coisas espirituais, ficamos mornos, nós perdemos o prazer pela comunhão com o Senhor, com Deus, com o Espírito Santo, perdemos o prazer da comunhão com nossos irmãos, nós não passamos mais tempo a sós com o Senhor, não temos mais interesses pelas coisas espirituais. A mornidão nos leva a isso. Quando nós analisamos exatamente essas condições desta carta que João tem a revelação lá em Apocalipse das cartas às igrejas da Ásia Menor, essa carta que é escrita à igreja da Laodiceia, não é a nossa pastora Lau, que é uma bênção do Senhor, mas a igreja de Laodiceia, que era uma cidade muito comercial, muito conhecida, e ali as águas que chegavam até aquela cidade eram águas termais, mornas, né? Eu nunca tive essa experiência. Alguém já bebeu água morna aqui? Quem já bebeu água morna? É ruim, é muito ruim. Ouvi uns estudos ontem que tem gente que é melhor você beber uma água quente, vai queimar, do que você beber uma água morna, porque a água morna vai te causar ânsia. Eu nunca tive essa experiência, não sei como é que é, mas nada melhor que uma aguinha geladinha, não é verdade? A pastora ama água gelada, não é verdade? Aquela água que refresca. Então, quando nós observamos toda essa palavra que é dada à igreja de Laodiceia, né, a gente observa as declarações que o Senhor deu a João a respeito dessa igreja, a gente vai observar, meus amados, nitidamente, que as causas da mornidão desta igreja, da mornidão espiritual, era porque eles se achavam autossuficientes, por conta das riquezas, né, de quem era a cidade, das ostentações materiais que eles tinham. Era uma igreja que ostentava os seus bens, que os membros ostentavam as joias, os brincos, era uma igreja que eles se ostentavam por tudo aquilo que eles tinham materialmente.
Vamos falar a verdade, quando você olha para essa igreja de Laodiceia e olha para hoje, nos dias de hoje, a gente vai ver que há muita ostentação, há muito brilhantismo, há muita questão, eu sou. Hoje você vai para o Facebook, para o Instagram, você olha, querido, não estou falando que é proibido, nós temos televisão da igreja, eu quero ter, ainda tenho vontade de ter um baita de um telão, aqueles de LED aqui, Juan, para passar você dançando. Meu, é lindo, não é verdade? Aqueles telões de LED, que é caro, mas eu quero ter um dia na igreja. Eu quero ter as melhores PAs aqui para a gente ter um bom som. Quero ter as melhores cadeiras para você sentar confortavelmente. Não para você dormir, amém? Mas para você, puxa, que gostoso, vou assistir o culto bem gostoso. Ter aqui um ambiente gostoso é bom. Temos salas, temos uma estrutura. Mas eu não posso ter isso como primazia para que eu possa fazer a obra do Senhor e ter a minha vida ligada a Ele. Então a igreja de Laodiceia naquele tempo era uma igreja morna, porque ela era autossuficiente. Ela achava que, eu não preciso de nada. Para que eu preciso de Deus? Eu posso ser apenas um mero religioso. Eu vou lá nas congregações de domingo, eu me reúno com eles. E na verdade eles iam simplesmente para ostentar o que eles tinham. Era como se fosse um grande desfile de moda, um grande desfile de joias, um grande desfile de carros e carruagens que chegavam. Tá? Eu estou apenas tentando imaginar como era naquela época. E ali eles ostentavam, mas eles mostravam uma realidade por fora, porque por dentro eles não seguiam a Cristo verdadeiramente. O evangelho que eles receberam através de Paulo, o evangelho que eles receberam da ressurreição, da cruz, da ressurreição de Cristo, se perdeu em meio aos bens, em meio àquilo que eles tinham. E eles foram ficando mornos, eles foram se esfriando. O texto que nós lemos aqui, amados, lá em Lucas 14, por exemplo, diz que Deus não tem prazer na vida de um homem mono, de uma mulher mona. É como aquele rapaz que ficava, quando Paulo pregava numa casa, e ele ficou em cima da janela, no meio termo, no meio fio da janela, ele dormiu, ele cochilou, e o que aconteceu? Ele caiu e morreu. E se não houvesse um Paulo da vida ali para ressuscitar aquele menino, ele estaria agora morto. E muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, ouvindo a palavra, estamos juntos aqui na igreja, reunidos como irmãos, como igreja, mas podemos estar mornos, sem vida, sem aquele fervor do Espírito Santo, sem aquele fervor da palavra de Deus em nossas vidas, a paixão por estar servindo a Ele, a paixão por poder ter comunhão com Ele, por dizer realmente, verdadeiramente, Senhor, ao único que é digno de receber todo louvor, eu estou aqui em Tua presença, eu estou reunido com meus irmãos, eu estou aqui porque o Senhor deste o bem mais precioso para me salvar, que é o Seu Filho, e eu sou eternamente grato a Ti por isso. Nos falta isso. O mundo nos faz perder essa consciência, porque o mundo está aí para nos dar os melhores prazeres. Hoje está fácil servir ao Senhor. Assisto o culto pela internet. Há uma infinidade de coaches pastorais e coaches isso, e pastores ministrando, e pastoras falando. Há tantas coisas na internet, meu irmão, tantas coisas, que tem hora que você joga uma pesquisa para você. Eu pesquiso isso, eu vou ver, porque, poxa, o Senhor vai colocando algumas coisas no meu coração, eu vou em estudos, eu vou ver alguns vídeos, eu tento ouvir algumas palavras, e vou montando. Tantas coisas que você fica até perdido. Mas, meus irmãos, talvez nós estamos deixando de olhar para a palavra de Deus, talvez nós estejamos deixando de olhar para aquilo que Ele fez em nossas vidas. Um dia Jesus te salvou, e se você está aqui, é por conta dEle, do amor sacrificial de Jesus. Então viva uma vida com fervor. E quando nós estamos longe, a tendência é que a gente se esfrie. É igual o relacionamento de um casamento. Se eu ficar longe da minha esposa, qual vai ser a tendência? Vocês perceberam que há casamentos que se esfriam? E quando ele começa a se esfriar, qual que é a tendência? Um vai ficando de lado, o marido não vai mais se importando com a esposa, aquele silêncio na mesa, né? Senta na mesa, cri, 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 só o barulho dos pratos. Aquele maridão quer irritar a esposa. E a pastora ela não gosta quando a gente está comendo, às vezes o Vitor, a gente fica... Quem gosta de barulho de camelo? Assim? A pastora não gosta. Pelo amor de Deus. Mas eu preciso comer devagar, irmão, por causa do meu estômago. Assim é o nosso relacionamento, né? O casamento ele vai perdendo isso.
E se nós nos esfriamos, se eu não chego no diálogo com ela, se eu não chego no diálogo com a minha esposa, com o meu esposo, para enfrentarmos o problema, para chorarmos juntos, para confessar, para sermos verdadeiros um com o outro, a tendência é o quê? A mornidão entrar, o esfriamento entrar, e aí nós não temos mais uma vida feliz dentro de um casamento. Assim é o nosso relacionamento com Deus, assim é o nosso relacionamento com Jesus. Talvez hoje nós só estamos observando Jesus de longe como Pedro estava. E quanto mais eu continuar observando de longe, mais eu vou ficar morno, porque eu não vou estar ouvindo a voz de Deus audivelmente. Eu não vou estar sabendo o que está acontecendo com o que Ele quer para a minha vida. Então, meus amados, lá em Lucas 14 fala que o cristão morno é como um sal sem sabor, não serve para nada. Será que você está salgando esse mundo? Ou não? A segunda consequência é quando nós nos tornamos improdutivos. Quando você começa a seguir Jesus de longe, a segunda consequência é porque você vai ficando morno. Conforme você ficar morno, você não produz mais. E olha o que diz em João 15, do 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós olhamos a imagem da videira, e você vai ver isso lá em Isaías capítulo 5, que fala sobre isso. No Antigo Testamento, a videira, a imagem da videira indicava o povo de Israel. Então, quando Deus falava através dos profetas, mostrando ali a imagem da videira, estava mostrando o povo de Israel. Então, o judeu hoje, ele conhece muito sobre a videira. Porque o povo era comparado por Deus como uma videira que vai dar os seus frutos, dali é produzido o azeite ele tinha muita sua estima porque era usado pelo sumo sacerdote, as lamparinas eram acesas com azeite. Então, naquela época, o próprio Deus, quando você vai na região da Palestina, você vai lá em Israel, você vê muita videira plantada, você vê muita videira, muitas oliveiras plantadas. O próprio jardim do Getsemane, onde Jesus agoniou, era um jardim onde ele ia para estar ali na presença do Senhor. Você vê muito isso naquela região, porque havia um propósito de Deus naquela época, porque Deus comparava o povo de Israel a uma videira frutífera que dá fruto, que corresponde ao chamado de Deus naquela época. É interessante que Jesus, ele começa a mudar isso, porque ele começa, quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, ele começa a falar, olha, a primeira videira não deu certo, a primeira videira a qual se compara, o povo pecou, o povo errou, o povo virou as costas, mas olha, agora eu sou a videira verdadeira, e comigo agora vai dar certo, porque eu vim para um sacrifício, e esse sacrifício é um plano redentor de Deus, do Pai para a humanidade. E Jesus, ele se compara a esta videira verdadeira. Quando nós seguimos Jesus de longe, a nossa vida tendenciosa é de ficar seca, sem frutos, vazia, nos tornamos estéreis. Nós enterramos nossos talentos, deixamos de trabalhar para o Senhor verdadeiramente. E nesse texto que nós lemos, Jesus ensinou que quando um ramo, ou seja, um cristão, diga para o seu irmão aí, você é um ramo, você é uma vara. Nós não estamos ligados a Ele, nós nos tornamos improdutivos. E, meus amados, o segredo para uma vida de frutificação espiritual é estar e permanecer em Cristo. Você vai perceber que nos versos 5, 4, 5, 6, Jesus fala acho que foram 4 ou 5 vezes, permanece em mim, permanecer, ele utiliza desse verbo, permanecer. Precisamos estar ligados no Senhor. Precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Jesus. E meu irmão, se eu estou longe, como que eu posso ser um ramo que está dando fruto? Entenda, há até uma interpretação, não vou dizer que é errônea, mas talvez traga um pouco mais para aquilo que talvez cada visão quer penetrar, quer seguir. Mas quando ele fala de fruto, ele não está falando de fruto no sentido de alma. Porque eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? É o agricultor. Ele fala de fruto no sentido singular, ele não fala de frutos. Então ele não fala especificamente de almas, eu preciso ser um ganhador de almas. Cristo, isso é um chamado único para todos. Você, quando Jesus disse lá o ide, em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é para todo mundo. É para você ir, pregar as boas novas, levar conversão às pessoas, levar frutificação às pessoas.
Fruto fala daquilo que nós beneficiamos, daquilo que nós damos, concernente aos princípios do Senhor para as nossas vidas. Seja os frutos que são, na verdade, do Espírito Santo sobre nós. Mas a nossa condição como verdadeiros cristãos, quando eu estou ligado à videira, é porque eu decidi um dia aceitar Jesus como meu Salvador, reconhecendo que Ele é o meu Redentor. E eu me ligo na videira. Cada vara é um cristão que um dia decidiu, um homem, uma mulher um dia que decidiu aceitar Jesus e caminhar com Ele. Esse é o fruto da videira. Você é o fruto da videira. Você é o fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Você é o fruto do cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Porque esse corpo e esse sangue é por mim e por você. Então precisamos estar ligados na videira. E se eu não estou, se eu estou de longe, se eu estou visualizando de longe, se eu estou longe de Jesus, eu não estou ramificado na videira. E com isso eu vou me secar, com isso eu seco, e com isso eu sou cortado da videira. Não que Deus corta, meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas nenhum. Deus não vai cortar você, você não está dando fruto, você não ganha alma, você é um cara meio que vive só a obra da carne, eu vou tirar. Senão onde estaria a misericórdia, onde estaria o perdão de Deus, se Ele fosse tão radical, e aquele Deus, aquele Deus assim ruim, não está dando fruto, eu vou tirar você, vou cortar, não. Mas por você mesmo, não entender que você precisa estar ligado na videira, você automaticamente você seca e cai da videira. Então, meus amados, quando eu deixo de seguir Jesus, e estou falando isso não deixar de virar um desviado, amém? Tem aqueles que são radicais, que simplesmente a cabeça vira e somem da igreja, deixam Jesus, vão viver uma vida totalmente promíscua para o mundo. Mas eu posso estar como aquela dracma perdida, dentro da casa, mas não multiplicando, porque quem tem dinheiro vai tentar sempre multiplicar, Com a dracma que ela encontrou, ela pode multiplicar, comprar algo e vender para ter mais dinheiro. Podemos estar assim, meu irmão. Quem não está ligado na videira é infrutífero. Olha o que você está sendo diante do Senhor. Será que nós não estamos como uma vara seca, prestes a cair? E se a única condição, meu irmão, para frutificar é estar nele, é permanecer nele, precisamos estar muito perto de Jesus, muito perto. E a terceira é que quando nós seguimos Jesus de longe, nós fazemos como Pedro, nós negamos a Ele. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou para ele fixamente e disse: este homem estava com ele. Olha só o que ele falou. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Uau! Você tem noção do que Pedro, um dos 3 discípulos mais amados ali por Jesus, era próximo de Jesus, meu irmão? Você tem noção? Dos 12, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Estava com ele. E muitas vezes nós estamos exatamente como Pedro. Quando a nossa vida já não é mais influenciada pelo evangelho da salvação, quando nós não nascemos de novo. Lembra que eu falei? Pedro não tinha encontrado uma conversão genuína. Ele era um convencido, um seguidor. Às vezes, quando Jesus ele pregava, havia os 12 discípulos, havia os grupos, você vai olhar muitos estudos sobre isso. Havia os 3 mais íntimos de Jesus, a qual Pedro fazia parte, havia os 12, havia os 70 e havia o quê? Uma grande multidão, que apenas ia para estar ali sendo saciado, comendo pão, mas não estavam presentes na vida de Jesus, não eram presentes no ouvir sobre Jesus, de o conhecer Jesus. E talvez nós podemos estar em um desses grupos, mas Pedro era um dos 3, ele fazia parte do primeiro grupo, ele era próximo de Jesus, e nós muitas vezes seguimos a Jesus de longe, estamos apenas observando, e quando chega um determinado momento a qual a nossa fé é provada, a nossa essência é provada, a nossa tendência é de negarmos a Cristo, passamos a ter vergonha do Senhor. E a palavra fala que se nós nos envergonharmos do Senhor, Ele, olha só, meus irmãos, o Pai também se envergonhará na vida eterna. Marcos 8:38. Isso é muito sério. E
negar a Jesus não está num exemplo que você vai simplesmente, alguém vai chegar aqui, você é Jesus, não está falando de um âmbito apocalíptico, né? Que vai chegar no momento que um dos grandes sinais é esse. Se você negar, você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, você pode ser morto. Isso já acontece em países muçulmanos, em países que nós olhamos lá para a Ásia e para o Oriente Médio, para a África, onde os cristãos são perseguidos, são mortos, mas nós teremos vergonha. As pessoas no seu trabalho te conhecem como um cristão legítimo e autêntico, aquele que está na videira. As pessoas na sala da sua aula, seja na escola ou na faculdade, te conhecem como um legítimo cristão, verdadeiro, seguidor de Cristo. Os seus familiares te conhecem como um cristão verdadeiro. Como que é você lá fora? Aqui dentro da igreja é fácil nós falarmos, eu sigo a Cristo. Porque, meu irmão, pega isso para você. As pessoas nos permitem conhecê-las até onde elas querem que a gente conheça. Não pense você que você conhece tudo sobre a Com ou sobre o pastor. Não. Eu sei quem é o pastor, eu sei quem é o Bruno, eu sei quem que é a Michele. Não. Porque a pessoa e as pessoas se permitem conhecer até onde elas querem. Quando elas chegam, não, aqui, para cá você não vai mais me conhecer. Meu irmão, então como as pessoas te conhecem? Talvez, será que nós não estamos negando a Jesus? Eu lembro que havia uma época na minha infância, que a minha mãe, a gente ia da minha adolescência, era até no Robson. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Mas também na minha infância eu lembro que eu fazia isso. Lembra que você via o domingo? O que você via? Como que você reconhecia o crente o domingo antes? Como, irmão? Tem pouco antigo aqui, né? Terno e gravata, o que mais? Bíblia debaixo do braço. Ainda hoje você vê, mas hoje você não vê muito não. Hoje você vê gente assim, ó, pastor Star e tal, sapatênis, né? Camisa, tal. Cadê a Bíblia? Está no bolso. Quantos aqui trouxeram Bíblia física mesmo? Física. Veio na bolsa ou veio na sua mão? Na bolsa, não é verdade? Veio na mão? Eu lembro que antigamente cheguei a ter vergonha de andar com a Bíblia na mão. Eu fazia questão de procurar na minha casa a Bíblia mais pequena que poderia ter. Para segurar e colocava, sabe? Você tenta colocar para que ela fique bem embaixo do braço mesmo. Às vezes eu cheguei a ter eu confesso para os irmãos, na minha fase adolescente, meninão, você querendo arrumar uma namorada, vê que eu sou crente. Como que as pessoas te veem no seu trabalho? Quando alguém passa por alguma situação e passa para você, você tem vergonha de falar, olha, eu quero orar por você, posso orar por você? Você se posiciona assim, porque trabalho é um ambiente que você passa uma boa parte do seu dia. Né? A pastora passa 10 horas no seu trabalho, né, amor? E todos lá conhecem ela, que ela é a pastora. Passamos boa parte do nosso tempo no trabalho, alguns, quando não era a pandemia, iam para a faculdade, chegavam em casa meia-noite, 1h da manhã. Será que você condiz com aquele que segue Jesus de perto no seu trabalho, na sua faculdade? Você na sua faculdade lá, está fazendo faculdade de filosofia, você é aquele que se cala, falando de antropologia, falando da humanidade, do homem como centro de tudo, e você lá quietinho, caladinho? Ou você é aqueles que se levantam, não concordo, eu discordo. Você é aquele que num assentar de amigos, você é aquele que só fica ouvindo a galera escrachar o crente, escrachar o evangelho, e você nem ri, nem fica triste, mas permanece ali calado, omisso. Omissão é pecado. Porque na omissão eu concordo com aquilo que está sendo feito ou falado. Nisso eu estou negando Jesus. Oi? Com o quê? Mal de crente, mal dos seus líderes, mal da sua igreja. O que você tem ouvido negado Jesus? Quando eu dou ouvidos para aquilo que não vai me edificar e me omito naquilo, eu estou concordando com aquilo que a pessoa está falando. A omissão é pecado. Se eu não me levanto para falar, olha, não fale assim, o amor, eu estou concordando. Então hoje o âmbito de trabalho, salão de cabeleireiro, o que você ouve no salão? O que se ouve numa padaria? Falarem mal de Jesus? Falarem mal do evangelho? Falarem mal da sua igreja, qual você frequenta? Falarem mal dos seus líderes, do seu irmão?
Por isso que quando eu sigo Jesus de longe, isso para mim é diferente. Pelo contrário, eu até concordo. Fico quieto, me omito. Aí lembra da palavra de Billy Graham, que eu falei aqui, citei essa frase dele? O diabo tem um barco já pronto para você. Precisamos nos levantar, não como revolucionários, mas como aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus de perto. Porque quem segue Jesus de perto, meu irmão, é conhecido onde está. Olha só que interessante, as pessoas reconheceram que era eles, que eram os discípulos de Jesus. Ei, a mulher afirmou para Pedro, você estava com ele, era você sim. E Pedro logo negou, nem o conheço. Podemos às vezes nem falar em palavras que não conhecemos Jesus ou o Evangelho, mas as nossas atitudes, que sempre falam mais do que as palavras, podem revelar o nosso coração, distante ou próximos de Jesus. Meu irmão, me desculpa, mas a nossa atitude demonstra tudo hoje no cristianismo, neste mundo tão perverso, neste mundo tão maligno que nós vivemos. Então hoje o Senhor está nos chamando para assentar à mesa, e ninguém se afasta de Jesus da noite para o dia. Já quero concluir. Isso, meus amados, acontece lentamente. A gente começa a ficar de longe, porque algumas coisas estão tirando a nossa atenção, está sendo mais chamativo para nós do que o próprio Evangelho, do que o próprio amor sacrificial. E quando nós darmos conta, perdemos Jesus de vista. Quem já se perdeu aqui, de mãe, de pai? Ou já se perdeu assim de turma? Quem vai viajar, né? É muito ruim, não é? Caramba, cadê todo mundo? Eu fico desesperado, acho que uma vez a gente perdeu a Isa, não foi, irmão? Ah, não. A pastora é aquela pessoa assim, ela entra no mercado, meu irmão, no shopping, ela vai que vai, ela ama. Perdeu uma vez no shopping, né? Ou foi no Extra? Foi, né? No shopping? É, no shopping D, a Isa pequenininha, meu irmão. Você é pai, mãe, desesperado, meu Deus, aquela loirinha bonitinha, gatinha do papai. Cadê a bichinha? Desesperados. E nós muitas vezes vamos nos afastando assim do Senhor Jesus. Nós deixamos de seguir Ele e Ele vai ficando perdendo a vista. E quando perdemos a vista de Jesus, os ensinos e os preceitos dele em nossa vida já não começam mais a ter valor, porque você já não está ligado na videira. Paul Washer, ele fala de um relato que um garoto procura ele no final do culto e fala assim: Paul, você tem razão, o que você falou é verdade. Jesus é tudo o que precisamos. E Paul Washer, ele é um cara que bate mesmo, né? Ele fala: não, garoto, ele é tudo o que temos, ou seja, não tem outra opção, não tem uma segunda opção, não tem uma terceira. Ele é tudo o que temos, tudo, não é só o que precisamos, é tudo que nós temos num dia como os de hoje. Então não se afaste de Jesus. E nessa noite nós precisamos fazer um propósito de caminhar com Ele, de estar mais perto dEle, junto com Ele, caminhando como igreja, caminhando como irmãos em Cristo, caminhando como servos de Jesus. Meu irmão, antigamente o judeu era conhecido, o discípulo de judeu era de um rabino, era como o Talmidim, e fala que era seguindo os passos do rabino, ou seja, aonde o rabino ia, o Talmidim estava ali seguindo tudo que o rabino fazia, tudo que ele deixava, tudo para onde ele ia, o Talmidim estava com ele. E a gente não tem mais sido discípulos de Jesus, a gente tem perdido essa essência de proximidade. A nossa maior proximidade com Jesus é quando talvez nós estamos na reunião da igreja, é quando nós estamos aqui louvando a Deus, que na verdade é uma adoração coletiva, mas na verdade só Deus conhece o seu coração, as intenções do seu pensamento. Você está do outro lado aí na sua casa da internet, eu não sei o que você está pensando agora, eu não sei como está a sua vida agora, eu não sei quem é você verdadeiramente, mas Jesus conhece o nosso coração e as nossas intenções. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que preciso, Ele sabe para onde eu estou caminhando, mas Ele nos dá a oportunidade de termos o livre-arbítrio, de tomarmos uma posição e falar: não, eu quero seguir a Cristo de perto, eu não vou negar mais esse Evangelho, eu não vou negar o que Ele é para a minha vida, eu não vou negar o que Ele representa para mim. Ele não é o que eu preciso, Ele é a única coisa que eu tenho de opção na minha vida nos dias de hoje, é Jesus. Meu irmão, sentar à mesa é algo muito peculiar. E só senta à mesa das pessoas na nossa casa, na verdade, quem tem proximidade de nós, não é verdade? A maioria das vezes a gente faz uma mesa bonita, porque a mesa é o lugar do quê? De comunhão. A mesa é o lugar de reflexão. A mesa é o lugar de chorar. A mesa é o lugar de se alegrar.
A mesa é o lugar de você estar na proximidade, de conhecer muitas vezes a intimidade do próximo. E sentar à mesa do Pai hoje, eu não posso sentar com meu coração distante dele, vivendo uma vida morna, improdutiva, uma vida de negação do Evangelho. Meu irmão, toda vez que eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu estou negando todo o propósito da cruz e negando o que Ele tem para a minha vida. Eu nego, essa é a verdade. Aqui nós estamos para concordar 100% com o outro. Eu posso não concordar 99% com o que a Michele fala, mas Michele, em prol do reino de Deus, que é único, eu vou seguir em frente caminhando contigo. Porque eu não olho ela, mas eu olho o que está nela, e o que está nela é o Espírito Santo, é Cristo, e a obra que Deus tem na vida dela vai se cumprir independente de mim, meu irmão, porque é o querer e a vontade dela. Jesus está nos chamando para sentar à mesa hoje, mas Ele está chamando para a gente ter proximidade dEle, porque mesa é proximidade. Mesa é lugar de comunhão. Eu não sei como que é o âmbito da sua família, se você gosta de sentar à mesa, fazer os pratos, né? E sentar ali, chamar os filhos e vir. Eu não sei, que você tenha um dia essa direção. Eu sei que às vezes a gente não encontra, lá em casa é só na janta mesmo, né? Que nós conseguimos sentar toda a família. E às vezes a gente como pastor tem compromissos, como durante a semana, atendimentos, que às vezes a gente, nos dias que nós conseguimos sentar com todo mundo lá em casa, a gente senta e é muito gostoso. Fazemos a janta, preparamos a mesa, e a mesma forma que a pastora prepara aqui, já foi, né? A pastora agora está craque em montar a mesa. Né? Os últimos que foram lá em casa agora perceberam isso. Né? Né? Ontem nós fomos tomar café, aliás, na Islena, Evandro, arrasou. Botou o soplasta lá, como é que chama? Soplar, xicrinha, cafezinho, queijinho, pão quentinho. Meu irmão, é isso. Você recebe quem você ama dessa forma. E sentar à mesa é isso, eu vou sentar, não é um ritual religioso, comer do pão e beber do vinho, mas eu vou sentar à mesa do Pai de uma forma, claro, espiritual, de uma forma profética. Sentar à mesa é estar perto, mas antes o Senhor nos chama para a proximidade dEle. Fique de pé nessa manhã, eu já quero terminar e servimos a ceia. Amados, você que está aí no Facebook, talvez você que vai assistir essa palavra depois, queridos, talvez a gente possa estar longe de Jesus, entenda, estar longe não significa que você é um desviado. Eu posso estar aqui, mas ainda assim não estar seguindo Jesus de perto, não ser próximo dEle, não ter intimidade com Ele. E existem essas três consequências que se você hoje estiver observando isso em sua vida, você tá morno espiritualmente. Não tem mais aquela vontade de orar, de ler a Bíblia. Passa a semana inteira. Meus irmãos, hoje a gente olha, vamos falar a verdade, como tem recursos que nos desviam da atenção de estar com Jesus. É gostoso você sentar, ver um filme, tem Netflix, tem Netflix, Amazon Prime, Disney Club, Disney não sei o que, Global não sei o que. Tem as TVs pagas que tem séries de filmes, séries, variedades. Você tem internet, Instagram, Facebook. Tudo isso serve para tirarmos e nos afastarmos de Jesus. E você sabe se você está morno, ou você está quente, ou você está frio. Você sabe se você não está produzindo nada para o Senhor. Entenda que o produzir não é você ficar que nem um louco aqui na igreja, não. Não estou produzindo, então eu vou ajudar na limpeza, eu vou ajudar no louvor, eu vou ajudar na Santa Ceia, eu vou fazer missões. Não, para. Busque de Deus o seu chamado, o seu propósito. E aquilo que Ele te mostrar, dê o seu melhor. Ou talvez você esteja já ao ponto de negar a Jesus, negando Ele na sua vida. Então feche os teus olhos nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, começa a orar e falar com o Senhor nessa manhã, queridos. Hoje nós vamos sentar na mesa. Eu quero sentar na mesa e falar: Senhor, eu sou teu próximo, eu estou perto de Ti.
João sentava do lado de Jesus, ao ponto que a palavra fala que ele recostava, inclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, meu irmão. É isso que nós precisamos desejar, sabe? É isso que nós precisamos querer nesses tempos como os de hoje. Ser próximos dele, estar perto dele. Não queira estar perto de uma celebridade gospel, não queira estar perto de alguém que tem recursos, não queira estar perto de alguém que afaga o seu ser, falando só o que você quer ouvir. Que ele está perto de Jesus. Ele é a única opção para a nossa vida nos dias de hoje. Ele é a única opção para mim e para você, se queremos manter a nossa salvação, se queremos manter a nossa vida firme e alicerçada naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso agora começa a refletir, começa a orar e buscar a presença do Senhor neste lugar. Senhor Pai, se nós estávamos como Pedro, distantes, se nós estávamos ali negando, se nós não estamos dando frutos, se nós, Pai, entramos numa mornidão espiritual, onde nós perdemos o prazer de orar, o prazer de te adorar, o prazer de contribuir, o prazer de te servir na obra, no chamado, de fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Pai, se nós em muitas atitudes, em muitas ações, em muitas falas, se nós negamos a Ti, hoje o perdão de Jesus está aqui, porque Ele nos perdoa, Ele nos dá sempre uma chance de vivermos uma nova vida, de vivermos aquilo que Ele dá de oportunidade para nós, porque o sangue de Jesus está sobre nós nesta manhã. Por isso vem, restaura corações, restaura as mentes, aqueles que estão distantes, aqueles que estavam te seguindo de longe. Senhor Jesus, apruma os passos, traga-os para perto. O Senhor Jesus hoje está trazendo você para perto, mas é você que tem que querer, é você que tem que querer sentar à mesa. Eu posso estar dentro da casa, mas não me assentar à mesa com meu Pai, não me assentar à mesa com Ele. Eu posso preferir ficar fazendo as minhas refeições num quarto, numa sala, em frente daquilo que me distrai, mas hoje Jesus está te chamando, vem sentar à mesa, porque eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho a provisão que você precisa, eu tenho tudo que você precisa, eu sou a única opção que você tem. Venha, sente-se comigo, vamos cear, vamos fazer a nossa refeição. Eu tenho o vinho da alegria sobre a sua vida, eu tenho o pão da vida para você se alimentar. E você tem procurado buscar para fora, você tem procurado buscar alimento em outros lugares, mas Ele é o pão da vida, e hoje o pão da vida está aqui, te trazendo uma nova vida e uma nova esperança sobre você. Por isso vem, Espírito Santo, fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, e que possamos hoje nos aproximar de Ti e viver uma vida junto a Ti, perto de Ti, porque nós queremos perto sempre estar de Ti, Papai. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nós negamos a Ti. Nos perdoe, Espírito Santo, se nós, em muitos momentos, ficamos para trás, não reconhecendo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo sobre nós. Mas hoje alinha o nosso coração com a Tua verdade, e alinha o nosso coração, Pai, com a Tua presença, Pai. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor.